Eu sou Heitor Antônio da Silva e você está sintonizado na TV Agathos Play. Hoje vamos começar o programa Personalidade com um homem que é verdadeiramente uma personalidade na área da segurança, na área do ensino, na escrita, numa obra maravilhosa que ele realizou, vem realizando e há de realizar. Tem comigo André Monteiro. André Monteiro, ele é oficial da Polícia Militar, na reserva, descansando, como se diz nas Forças Armadas, de pijama, né? De pijama. Juntando aquela dinheirama toda para... Se fosse exatamente, seria bom. Pois é. Eu sabia que você ia gostar disso, né? Oficial da PM, também advogado, bacharel em Direito, professor universitário e com uma história muito bonita. Primeiramente, boa noite, André. Tudo bem com você? Boa noite, pastor Heitor, a todos que nos assistem. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui na TV Agathos Play. André, você passou uma história inicial, o início da sua vida foi pelo Exército, né? Esteve no Exército como sargento temporário, foi isso? Isso, eu ingressei no Exército em 1990, né? Eu já tinha nascido. E assim, eu não entendia muito do que eu queria fazer, né? Mas eu fui para o Exército e falei, vou ficar por aqui. E por eu ter sido um soldado exemplar, eu tive aí a oportunidade de fazer o curso de cabo e, posteriormente, o curso de sargento temporário. Fiz, passei entre os primeiros colocados do curso e fui promovido a sargento temporário com 11 meses de exército. Puxa, né? Com 11 meses de exército eu já tinha sido promovido sargento temporário. E ali eu, com 19 anos de idade, ganhava mais do que o meu pai, passei a ganhar mais do que o meu pai, e eu comecei ali a investir um pouco nos meus estudos, né? Comecei a investir nos meus estudos, eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade, e comecei a fazer um curso, um pré-vestibular, para que eu pudesse passar no vestibular. E fiquei no Exército durante 4 anos e 8 meses, quase 5 anos. Mas a minha vontade, pastor, sempre foi ser policial. Né? Desde pequeno, eu nasci e cresci numa comunidade do Rio de Janeiro, Morro do Tuiuti, em São Cristóvão. E quando a gente brincava ali de polícia e bandido, que as crianças antigamente brincavam, eu sempre queria ser o policial. Nunca quis ser o bandido. Sempre quis ser o policial. E só que assim, vindo pelo Exército, sargento, a minha mãe viva, e eu querendo ir para a polícia, fazer concurso, e ela, não vai para a polícia não. Até que a minha mãe faleceu. Infelizmente, a minha mãe faleceu. E eu me vi livre daquela promessa ali, daquele acordo que eu havia feito com ela de não ir para a polícia. Aí eu fiz o concurso da polícia, no último ano de exército. Passei no concurso e eu até fui muito agraciado, porque na época eu fiz todos os testes na polícia, mas como ainda faltava 8 meses para eu dar baixa, eu solicitei na polícia que eles retardassem a minha incorporação. Por quê? Porque eu precisava daquele dinheiro ali. Então o sargento temporário, ou oficial temporário, ele tinha, não sei se ainda tem, mas ele tinha uma gratificação ao tempo, no final do tempo dele. Exatamente. Então aquele dinheiro faria muita falta para mim. Né? E eu consegui, na PEMERG, né, no centro de recrutamento, eu consegui que fosse retardada a minha incorporação e eu terminei meu tempo, consegui pegar a minha indenização, que me ajudou muito, porque na época, eu me lembro, eu tinha acabado de ter um filho, né, com a minha esposa, e aquele dinheiro serviu exatamente para terminar a construção da minha casa. Beleza. Olha, foi bênção, foi de Deus mesmo. Mesmo sem eu servir a Deus naquela época, Deus já tinha um propósito na minha vida. Já tinha um projeto, já cuidava de mim. E aí eu fui para a polícia, fiz o curso, fiquei entre os primeiros colocados e ali eu pude optar em qual quartel trabalhar, né? E o meu sonho era ir para o BOPE, né? Então a minha opção foi BOPE e eu fui para o BOPE. Saí direto da escola e fui para o BOPE. Cheguei no BOPE em dezembro de 1995. Foi quando eu cheguei no BOPE. E fiquei até o final da minha carreira, que foi em 2021. 2021. Sim, foi uma carreira que eu posso dizer que foi abençoada, pastor. Foi uma carreira abençoada. A sua trajetória de vida
na polícia, portanto, uma trajetória singular. Tem uma história bonita, não tem? Tem, é uma história bonita. E foi onde eu me converti também, né? Eu me converti depois que, numa operação, para quem viu o filme Tropa de Elite 1, que tem aquela passagem que o policial fala, bota na conta do Papa. Exatamente por causa do livro Elite da Tropa, e eu faço parte, a minha história faz parte desse livro. Né? Aquele policial que é morto naquela comunidade ali, ele representa, claro, de uma forma romantizada, porque foi um filme, ele representa um amigo meu que morreu comigo no Morro do Falé Fogueteiro, em Santa Teresa. Numa operação que nós fizemos, nós fomos levar um croquis para uma equipe nossa que estava lá na casa do bispo, no Turano. Eles iam fazer uma incursão no Morro do Turano e nós fomos levar um croquis para eles verem quais as áreas onde eles iriam bater. As casas estavam todas demarcadas ali. E na volta nós nos deparamos com alguns traficantes no caminho. Houve ali um ataque dos traficantes contra nós, desferiram vários tiros. Eu capoto com essa viatura, era uma viatura descaracterizada, eu trabalhava no serviço de informações da polícia, do BOP, e a gente capotou com a viatura, o Gessé consegue sair da viatura, mesmo ela tendo sido capotada, ela sai da viatura e ele me chama, né? E eu não consigo sair da viatura porque eles começaram a atirar na viatura, os marginais. E eu falo, Gessé, atira para qualquer lado para que eu possa sair daqui da viatura. E aí eu consigo sair da viatura e a gente começa a incursionar o morro, só eu e ele, dentro de um morro, empesteado de marginais. A verdade era essa, porque depois de tudo isso, nós ficamos sabendo que ali estava tendo uma reunião do Comando Vermelho, né? E nós capotamos exatamente próximo de onde eles estavam reunidos. Bom, eu sou baleado nessa operação, o Gessé também é baleado. E quando o Gessé é baleado, ele estava atrás de mim, eu estava na frente porque eu estava com a metralhadora, ele foi baleado, ele me chama, Monteiro, vem para cá. E quando eu olho para trás, eu caio para a direita, para um arbusto, eu olho para trás, pastor, eu não vejo o Gessé, mas eu avisto um buraco. Eu falei, Gessé arrumou um abrigo, vou para lá. E aí eu dou pulo 3 passos, e quando eu pulo no buraco, de onde eu estava, eu não vi a profundidade do buraco. Quando eu pulo, o buraco não tinha 50 centímetros de altura. E eu vejo o Gessé morto ali no buraco. Eu me ajoelho e fico ali agachado, tentando pensar o que fazer. Foi quando eles começaram a gritar, os marginais, desce, pega eles, que eles conferem lá, porque eles já estão baleados, coisa e tal, eles estão pegados, desce. Eu falei, morrer à toa eu não vou morrer, eu vou levar alguém comigo. Coloquei a minha metralhadora apontada para cima, de onde vinham as vozes, e dei um tiro. Eu não tinha percebido que a minha metralhadora, quando eu fui baleada, ela também foi baleada. E amassou a caixa da culatra. Então, o ferrolho não fazia o ciclo. Saiu aquele tiro, ele ficou preso, e eu não conseguia mais usar a minha metralhadora. Foi quando eu falei, bom, não dá para eu sair daqui. Se eles me pegarem, eles vão me esculachar dentro do morro, então eu vou tomar um tiro e vou morrer logo. E aí coloquei a minha cabeça fora do buraco para que algum tiro pegasse em mim. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Mesmo sem eu ter um compromisso com Deus, naquele momento, Ele me guardou. E aí, pastor, os tiros pegavam antes de mim, passavam por cima, os projéteis passavam pelo lado, pegavam... Eu sei que só os estilhaços pegavam em mim, mas o projétil mesmo não pegava. Foi onde eu levantei e eu falei assim, Senhor, se eu não morrer agora, porque não é para eu morrer. Eu levantei com a minha pistola, eu estava com a metralhadora e uma pistola, comecei a atirar para cima, de onde vinham as vozes. Sabia que eles estavam em cima, o que eu fiz? Vou descer a escada correndo. Eu desci uma escada correndo. Pastor, eu descia... E estava baleado. Baleado na mão. Eu descia 3, 4, 5 degraus de uma vez só. Imagina. E não caiu. Não caí. E os tiros pegando na escada e cortando a minha calça. A minha calça, quando eu terminei, quando eu fui para... ela estava cheia de cortezinho, né, dos projéteis que batia e passava, mas não pegava em mim. Pegava na calça, mas não pegava em mim.
E aí eu falei o seguinte, eu consegui descer essa escada, dobrei um beco à direita e fiquei ali parado, pensando no que fazer. Bom, eu olhei para cima e vi que tinha um senhor, uma casa olhando para cima, olhando para baixo. E falei, senhor, o senhor poderia ligar para a polícia 190, informar que tem um policial encurralado aqui dentro da comunidade? E o senhor, muito assustado, falou, não posso, não tem telefone aqui. Só que eu vi um fio de telefone entrando dentro da casa dele, mas eu também entendi que ele não poderia fazer nada. Um morador que mora na comunidade, não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada, né? Ele se sente realmente ameaçado caso ele faça alguma coisa. Bom, pastor, eu tive duas alternativas. Nesse beco à direita, tinha uma rampa e uma escada. Eu já tinha tido uma experiência de descer a escada correndo, como era complicado. Eu resolvi descer a rampa para tentar sair daquele local. Sendo que a rampa era muito íngreme. O senhor já pedalou uma bicicleta na ladeira? O senhor perde não tem controle. Não tem controle. A velocidade da pedalada, ela é suprimida pela velocidade que foi empreendida por causa da ladeira. E ali eu flutuei naquela rampa e saí rolando a rampa. Aí eu estourei o joelho, a rótula do joelho, estourei o cotovelo, a mão. Eu me arrebentei todo, mas parei lá embaixo no muro, onde eu avistei a rua. Tinha um portão, uma casa e lá do outro lado já era a rua. Então eu já conseguiria ficar mais tranquilo, caso eu conseguisse fazer toda essa transposição. Eu consegui, pulei o muro e pulei o outro muro da casa e caí na rua e consegui sair dali até achar um orelhão onde eu liguei, tentei ligar para o batalhão, mas nisso chega uma viatura da polícia militar e veja, eu, paisano, ensanguentado, com uma metralhadora numa mão, uma pistola na outra mão, e os policiais vindo numa viatura, e eu falei, poxa... de matar ali. Exatamente. Aí o que eu fiz? Levantei as mãos, e eles me renderam, falei, eu sou policial, coisa e tal. Eu falei, bota a arma no chão, posso pegar minha carteira? Mostrei a carteira. Falou, pô, Monteiro, vamos te levar para o hospital. Eu falei, não, vamos lá buscar um amigo que está lá em cima ainda. Falou, não dá para entrar no morro essa hora, o morro está tomado de marginais de traficantes, vamos te levar para o hospital e vamos pedir o pessoal do BOP, como você falou que eles estão lá em cima, para eles descerem e resgatar o amigo. E foi o que foi feito. Eu fui para o hospital, 10 minutos depois chegou o Gessé, resgatado pelo pessoal do BOP, mas morto já. E aí, pastor, essa é a história da minha conversão. Pois é, então esse foi o seu batismo de fogo ou teve coisa ainda mais? Não, já tinha. Tinha alguns. Esse foi realmente um dos episódios que realmente me marcou muito. Mesmo porque foi a partir desse episódio que eu me converti. Por quê? O Gessé, ele era evangélico. Todo dia, trabalhava só eu e ele. A equipe era eu e ele. Era uma dupla. Então, todo o serviço o Gessé pregava para mim. Falava de Jesus, falava do amor de Deus e me convidava para ir à igreja dele. E eu falava assim, Gessé, um dia eu irei. Um dia eu irei. Até que chegou esse dia que houve tudo isso, o Gessé faleceu, e aí no enterro dele, eu recebi uma palavra da mãe dele, pastor. Uma senhora muito distinta, uma mulher de Deus, de oração. Ela chegou, me abraçou e falou assim, meu filho, não fica triste por causa do Gessé. Ele está nos braços do Senhor. Aí ela me contou a revelação que ela tinha recebido numa oração com as irmãs. Uma das irmãs usada por Deus, pelo Espírito Santo, falou para ela que o Deus iria colher uma flor no jardim dela. Só que ela imaginava que era o pai, que naquela época tinha 99 anos, o pai dela. Ela falou, meu pai deve partir. Poderia ser, né? Seria o natural, né? Quando ela recebe a notícia de que o filho dela havia falecido, o Espírito Santo conforta ela, que ela lembra daquela revelação que foi dada a ela. E aí, a irmã, quando dá essa revelação a ela, a irmã dá uma palavra também para ela, que é a palavra que eu guardei desde então, e foi a primeira passagem na Bíblia que eu li, que está lá em 2 Timóteo 4,7. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Né? E quando ela fala isso para mim, eu ainda leigo, não conhecia a Bíblia, mas ela fala, eu guardo essa palavra. E após o enterro, quando eu chego em casa, eu vou ler essa palavra na Bíblia, procuro ela na Bíblia.
E aí eu começo a meditar nisso tudo. Que a história do Gessé foi uma história muito linda, porque Deus usou ele para pregar. Para plantar semente. Para plantar a semente no meu coração, para pregar para mim todos os serviços. E com a morte dele, Deus me deu a oportunidade de sobreviver, porque se ele não me chamasse para ir para onde ele estava, pastor, eu também não estaria aqui conversando com o senhor. E aí eu pergunto à legista, no Instituto Médico, eu fui fazer o exame de corpo de delito, o Gessé também, né, para ver o estrago do tiro, como é que foi um homicídio. E eu pergunto à legista, doutora, como é que foi a morte do meu amigo? Ele sofreu, Aí ela falou assim, André, vou te falar de forma leiga, tá? O Gessé morreu instantaneamente. Os tiros que ele tomou explodiram o coração, o pulmão e o fígado dele. Ele explodiu por dentro. Eu falei, mas como se ele me chamou? Ela falou assim, ó... Não importa, né? Não importa. Não tem... Mas, Monteiro, a sua trajetória de vida, de fato, se tornou mais calorosa a partir daí, do momento que você se converte. Sim. Né? E também daquela experiência dolorosa em clima de combate. Sim. Porque as pessoas pensam que o policial não é combatente. Ele é combatente. Sim. Não, o policial e o bombeiro são combatentes. Ainda mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Ele não está preparado para enfrentar uma guerra eventual, como um militar de carreira. Não, ele está preparado, foi preparado para entrar imediatamente numa guerra. Exatamente. Você sai de casa, você, seu companheiro, no caso de dupla, etc., num dia absolutamente claro, com um céu maravilhoso, tudo tranquilo, os noticiários dando tudo em paz, você leva um tiro na esquina. Ou tem que dar um tiro em alguém na outra esquina e por aí afora. É uma vida de contínuo combate, atuação o tempo todo. O auge na polícia, o auge no BOP, porque você fala, BOP é uma batalhão de elite. Sim. Conhecido. Todo mundo sabe no mundo que existe um tal de BOP no Rio de Janeiro. Exato. E sabe que não é brincadeira. Né? Porque policiar, ser polícia no Rio de Janeiro não é como ser polícia em Nova York, em Orlando, não, certo? Nem mesmo em São Paulo. Não estou desprezando nada, nenhum outro ambiente, mas é coisa muito séria por aqui. Exatamente. O território do Rio de Janeiro é altamente desfavorável para a polícia, né? Muito íngreme, muito... Exatamente. É terrível. Né? O seu auge na vida da polícia foi aí ou veio depois? Esse foi o primeiro passo importante que eu dei dentro da polícia. Né? Foi esse confronto, sair ileso que eu digo, sair com vida desse confronto. Né? E ganhar a vida eterna. Que é o mais importante. Que é o mais importante. E foi um divisor de águas, pastor. Foi um divisor de águas. Porque depois desse episódio, eu fui convidado por um amigo aí numa igreja, e ali eu me converti, aceitei Jesus e me batizei. E foi muito importante tudo isso porque Deus já estava preparando um movimento espiritual muito grande dentro do BOP. E que isso iria irradiar para toda a polícia. Após todo esse episódio, nós fundamos uma igreja dentro do BOP, Congregação Evangélica do BOP. Uma igreja com altar, com instrumentos, com tudo que uma igreja tem. Nós fundamos ali no BOP. E essa igreja, ela passou a ser conhecida mundialmente. Então vieram revistas de jornais, repórteres, a imprensa do mundo inteiro para conhecer esse fenômeno. E nós fomos conhecidos como os Caveiras de Cristo. Tá? E isso foi um fenômeno... Porque as caveiras, a caveira já era um símbolo do BOP. Do né? BOP. O símbolo do BOP é a caveira com sabre cravado, certo. né? Que significa a vitória sobre a morte. Para muitas pessoas, o símbolo do BOP significa a morte. Mas não é. É a vitória. Quando o sabre é cravado na caveira, significa a vitória sobre a morte. Isso aí veio lá da Primeira Guerra Mundial, né? Certo. Mas, então, pastor, a gente começou esse movimento evangélico dentro do BOP e a gente começou a ganhar mais adeptos, ganhar almas, a ponto de diversos cantores de renome, né, no meio evangélico, como Ludmila Ferber, saudosa Ludmila Ferber, Fernanda Brum, Gisele Nascimento, Michele Nascimento, William Nascimento, todos esses cantores e cantoras, eles começaram a também participar dos cultos que nós fazíamos.
né? Porque eles viram que ali realmente havia o mover do Espírito. Não era uma coisa para promover o BOPE nem nada, era uma coisa realmente para enaltecer. E esse trabalho continua? Continua com um pouco menos agora de força, né? Porque muitos dos nossos policiais que iniciaram esse trabalho, muitos foram para a reserva, como eu, outros foram transferidos, mas o núcleo continua lá, tá? O núcleo evangélico, o núcleo de oração continua lá, porque ele vem se renovando, Deus vai levantando mais pessoas. Mas esse movimento todo que nós fizemos lá no passado, ele realmente esfriou um pouco por causa das circunstâncias também. É toda uma complicação política. Quando eu falo política, não estou falando política partidária, não. Estou falando de política, quer dizer, o modo de conduzir, de administrar esse todo aí é muito complicado. Sim. Né? Mas agora, o interessante, André, é que a Polícia Militar tem um quadro de capelães, tanto católicos quanto evangélicos. Esse trabalho não está sob a direção da capelania? Tá, esse trabalho está sob a direção da capelania, tanto que a congregação do BOPE, ela é subordinada ao serviço de capelania. Mas com esse advento, né, da igreja, do BOPE, esse trabalho ele foi impulsionado. Então, e aí os outros batalhões começaram também a seguir esse trabalho que nós fazíamos. De cada congregação, que às vezes eram tímidas, elas passaram a aparecer mais. E aí eu acho que foi um movimento muito bacana, porque os evangélicos que estavam na polícia, que estão na polícia, ficavam um pouco mais reclusos. E com esse movimento que o BOPE fez, né, contagiou, e as pessoas realmente começaram a mostrar a sua adoração a Deus, começaram a mostrar que o caminho é Jesus Cristo. Interessante, meu irmão. Quando eu estive na Força Aérea, isso foi entre 64 e 70 e alguma coisa, lá na base Aero Galeão tinha um trabalho evangélico, mas não era capelania, depois surgiu a capelania. Sim. Era dirigido por 2 seminaristas. Sim. Né? Um deles é vivo ainda, é suboficial da reserva, né? E o outro já morreu, também como suboficial. E depois eu fui estudar com eles no seminário. Mas eles tinham um trabalho regional dentro de um batalhão, de um grupamento de voo. Na hora do almoço tinha um tempo tal que a gente ia, tinha mensagem, canto, etc. E ali, aquele trabalho foi importante para mim, que eu descobri que eu era membro de igreja, que tinha ali, fui lá, conheci aquele pessoal, passei a frequentar, melhorei na minha relação com a igreja, Sim. Não com Cristo nem com Deus, mas passei a ter mais proximidade dos trabalhos, e depois acabei indo estudar no mesmo seminário que ele estudava, que era o seminário de Betel. Sim. E formei em 71, e sendo pastor dele em 72. Mas eu tive também um acolhimento por um trabalho evangélico dentro da unidade militar, no caso que foi na Força Aérea. Mas, Monteiro, no meio disso tudo tem experiências que são singulares. Essa primeira que você contou aí é uma coisa palpitante, porque ali Deus mostrou que Ele estava com você, estava salvando você duplamente. Salvando você fisicamente para poder Sim. salvar espiritualmente. Não era o contrário, foi exatamente assim. Começou salvando você fisicamente para depois lhe salvar e, consequentemente, levar outros para a salvação. E no meio até dos seus colegas. Sim. Você tem experiência, lembrança de colegas que se converteram ao longo desse... Muitos, pastores, muitos colegas, porque eram amigos que passavam por problemas familiares, problemas financeiros, e a gente mostrava que em Cristo Jesus esses problemas poderiam ser solucionados. E a gente orava com essas pessoas e eles viam a transformação, a mudança na vida deles. Aí não tinha como não se render a Jesus. Quando o irmão citou essa questão das mudanças, o ambiente policial, ele é nevrálgico em todos os sentidos. É onde os problemas familiares se tornam piores. Ali. Porque ele vem de lá de casa com uma carga de dificuldade, de relacionamento, com esposa, com parentes, com filhos, etc. E vai entrar num ambiente totalmente desfavorável. Então ele entra despreparado, ele entra mobilizado, ele entra sofrendo. Sim. Ele já chega na atividade diariamente, porque é um susto todo dia. Na menor das hipóteses, é um bom susto que você toma todo dia. Exatamente. Né? Entra ali já sacudido para um trabalho que sacode ainda muito mais. Então, a preparação espiritual, a fundamentação espiritual para o policial, para o militar em geral, mas para o policial militar, que é o que mais risco corre, porque é o que é o combatente, né? Sim. O policial civil, ele é um policial à disposição da justiça, diríamos assim. O militar não é combatente. Bem, mas o irmão continuou na sua carreira
E houve ainda mais enfrentamentos dolorosos que o irmão se lembra? Muitos, pastores. Eu me lembro que foi numa operação que nós realizamos, foi inclusive no complexo de São Carlos. Complexo de São Carlos. Nós entramos por um acesso que era conhecido como acesso da Fiat, porque tinha uma concessionária da Fiat, né? E do lado tinha uma escadaria que dava numa das áreas do complexo da Mineira. E o tiro é o seguinte: o senhor foi militar. Quando o senhor ouve o tiro, o senhor está vivo. O senhor está vivo. O senhor está ouvindo, está vivo, porque ela já passou. Ela já passou, né? E aí foi o que aconteceu. Eu estava na ponta, e aí, de repente, eu ouço 2 tiros de fuzil, pelo barulho. Tá. Aí eu paro, e o pessoal atrás de mim, eu faço assim, para. Aí eu olhei para mim. Não tinha sangue correndo. Tô bem. Aí eu falei, ó, vambora. Ouvi, né? Exatamente. Vambora, vamos subir. E subimos. E nós conseguimos acessar esses lugares onde nós queríamos bater. Nós acabamos caindo em cima da onde estava reunido alguns marginais. Mas foi exatamente em cima mesmo. A casa que nós pulamos, o terraço dava para ver os marginais. E aí, ali eu falei assim, e agora? O que a gente faz? Aí chamei mais um pontador de aí. Falou, espera. Fizemos um contato com a nossa outra equipe que estava do outro lado. Falou, prepara que eles vão correr para aí. Eles vão correr. E aí nós pulamos e eles correram. Aquele tiro rápido, eles correram. E aí o nosso pessoal que já estava do outro lado aguardando, pegou. Nós prendemos nesse dia, pastor, acho que foram 8 marginais. 8 marginais. E um foi baleado. Essa operação me marcou muito, porque ali eu pude entender o que era o Batalhão de Operações Policiais Especiais. São operações que a gente desenvolvia, o batalhão desenvolve até hoje, que dificilmente nós vamos encontrar se não for num ambiente de guerra deflagrada de verdade. É guerra. Né? Aí eu comecei a entender, eu falei, rapaz, e eu não era cursado ainda. Eu não tinha feito o curso do BOPE ainda. Estava no BOPE, mas não era cursado. Eu falei, cara, que coisa isso aqui? É surreal. Isso aqui, ninguém lá fora sabe como é que funciona tudo isso aqui dentro. E aí eu comecei a desenvolver algumas técnicas ensinadas pelo BOPE, que na verdade salvam nossas vidas. Abaixo de Deus, salvam nossas vidas. Eu fui chamado uma vez para falar sobre o nosso batalhão, numa palestra, num congresso jurídico, né? Foi considerado o maior congresso jurídico do Brasil. Esse foi ali em frente ao MAN, o espaço, não sei o que é hall, esqueci agora, eu vou lembrar. E ali eu falei para mais de 7 mil pessoas presenciais e mais de 40 mil pessoas assistindo online. Eu dei uma palestra sobre o batalhão e o que representa o batalhão para a sociedade do estado do Rio de Janeiro. Eu saí dali ovacionado, a ponto de eu, no palco, chorar de emoção por ter feito aquela plateia entender o que faz o policial no estado do Rio de Janeiro. Não só o BOPE, mas o que faz o policial no estado do Rio de Janeiro. A minha missão ali foi fazer aquela plateia entender que nós damos verdadeiramente nossas vidas pela nossa população. É isso mesmo, eu quero tocar esse ponto. O policial, ele não é dono da sua vida. Não? Ele não é. Ele é vocacionado. Você era um vocacionado antes de ir para o Exército. Seu desejo era ir para a polícia. Aparentemente, isso é uma escolha do jovem. Não? O jovem é muito atento a essa questão de heroísmo, que ser isso, ser aquilo, ser o He-Man, etc. E pode optar por ser bombeiro, ou por ser policial, ou qualquer outra coisa. Mas, aparentemente, isso é uma escolha sua, mas não era, não. Na verdade, era uma escolha de Deus dentro dos seus propósitos. Mas a vida ministério do militar, que eu diria, que é um ministério, é uma vocação, é algo muito sério. Porque a sua vida está por um fio todos os dias. Você só sobrevive pela misericórdia de Deus.
A quantidade de óbitos de policiais militares, seja no BOPE ou em outros batalhões, até esse de patrulha ostensiva, o quantitativo de óbitos é muito alto. Mesmo. Muito alto. É uma coisa assombrosa. Seria uma profissão, quer dizer, a última de todas, dentre todas, que as pessoas procurariam. No entanto, não. Tem que evocar desejo ser. Eu tenho conheço um rapaz, ele é filho de um colega seu, da Polícia Militar, hoje está até afastado, que o sonho dele é BOPE. É um garoto novo. E para o BOPE. Mas por que isso? Isso aí eu não creio que seja uma questão apenas de beleza, de heroísmo. Não. Isso é uma questão de vocação. Vocação. De vocação, tá? Mas no meio disso tudo, o irmão cresceu também na relação com Deus. Alcançou o ministério como presbítero, como um homem de Deus. E isso aí representa o que na sua vida? Hoje eu vejo que representa tudo, né? A minha vida mudou. Né? A partir do meu encontro com Jesus, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, ela realmente mudou. Ela deixou de ser minha e passou a ser de Cristo. E Deus, ele veio me exaltando, inclusive como um pregador da palavra dele também. Né? E a gente lá no BOPE, nós fizemos uma campanha pelo Brasil inteiro, porque nós gravamos um CD, pastor. Nós gravamos um CD chamado Tropa de Louvor. Nós criamos uma banda, Tropa de Louvor, e gravamos um CD. E nós tivemos a oportunidade, olha o que as pregações do Gessé para mim lá atrás. Uhum. Olha as consequências disso tudo, olha os frutos que tudo isso deu. Eu sempre gostei de música, eu fui baterista, hoje eu não toco mais bateria, mas eu fui baterista, e tocava numa banda secular chamada Façante Ratos de Praia. Olha só. Bem sugestivo, né? Façante Ratos de Praia. Era uma banda de moleque, né? E a gente zoava, tocava nas festas. E o engraçado e também espiritual, porque foi o vocalista dessa banda que mais tarde se converteu e me chamou para ir à igreja dele, onde eu também me converti. Olha como é que Deus faz as coisas. Deus é maravilhoso. Mas, né? Uma coisa interessante também, você está se referindo a esse policial, seu colega Gessé, certo? Gessé. Que era crente e a partir dali você seguiu e foi até, digamos, pivô para a abertura do trabalho Sim. no BOPE, etc. Mas quando eu estive na Força Aérea, o sargento que dirigia, que era um terceiro sargento, especialista em chapas e metais, também era Gessé. Curiosidade. Gessé, olha. Gessé José Pinheiro, que é pastor batista, está aposentado, é suboficial da reserva, né? Uhum. Já aposentado. Gessé José Pinheiro. Achei curioso essa coincidência. De nome, né? Dirigiu um trabalho que me acolheu e foi, digamos assim, mola, uma alavanca para me tocar pela frente no reino de Deus. Então esse seu envolvimento com o ministério levou ao seu status hoje como homem de Deus, como responsável por uma GREI em geral, que é um ministério grandioso. Sim. Não quer dizer que está pastoreando, ou dirigindo, ou orientando, não. É um ministério muito grande porque é todo um contingente. Eu não sei se isso é reservado ou não. O BOPE é um batalhão, certo? Um batalhão. O batalhão da Polícia Militar é constituído de quantos homens? O BOPE hoje, quando eu cheguei no BOPE, eu me lembro, ele tinha 97 policiais. Quando eu cheguei no BOPE. Era um grupo pequeno. E já era BOPE? E já era BOPE. Hoje o BOPE deve estar em média com 500 policiais. 500 é muito, muito. Mas também para cuidar de todo o estado do Rio de Janeiro. Não para o estado do Rio de Janeiro, ele é pouco. Mas a verdade é que ele é um batalhão de polícia especial. Especializado mesmo. Né? E quem vai para lá não vai com a certeza que vai para a reserva um dia, não. Ele tem certeza que pode ir. Mas garantia que vai. Exatamente. É uma das possibilidades. Uma das possibilidades é ir para a reserva, certo? Essa história, você citou aí, e há uma história especial e particular em relação ao alemão? Então, o alemão é uma história bem emblemática, porque o alemão ele faz parte de um cenário caótico do Rio de Janeiro, né? E na década... No ano de 2010, pastor, no ano de 2010, 2009, de 2007 até 2015, o Complexo do Alemão, ele foi o cenário de diversos combates, né?
Nessa época, o Complexo do Alemão era conhecido como o QG do Comando Vermelho. O QG do Comando Vermelho. Era como se todos os chefes de quadrilha, todos os chefes de comunidade tivessem uma casa no Alemão, para quando eles precisassem se refugiassem ali. Então, era como se fosse a Cancún do tráfico, Cancún do Comando Vermelho, onde todos os grandes marginais da facção Comando Vermelho tinham um local para ficar ali no Complexo do Alemão. E o Complexo do Alemão, ele tem uma importância, né, na história da minha vida, porque foi ali que nós travamos talvez o maior combate da minha vida. Tanto em intensidade quanto também em tempo, né? Eu me lembro que quando nós fizemos a operação que culminou com a retomada do Complexo do Alemão, eu entrei num blindado para ajudar a retirar de dentro do Alemão uma equipe do 16º Batalhão, né, que estava ali em apuros, encurralada, porque os marginais cercaram e nós fomos para tentar ajudar. Eu me lembro que nós fomos para lá numa quinta-feira e eu só saí de lá no sábado. Eu só saí de lá no sábado. E foi assim, foi uma das maiores guerras urbanas que teve no Brasil, tá? Que teve no Rio de Janeiro. E o senhor deve ter acompanhado que veio emissoras de TV do mundo inteiro para cobrir essa guerra, essa guerrilha, né? Esse combate que nós travamos ali. Guerrilha urbana, não tem uma jeito. guerrilha urbana. Pastor, e a gente fica muito preocupado quando as nossas autoridades não admitem isso, que nós estamos passando por esse problema. O Rio de Janeiro é um estado conflagrado, é um estado que, infelizmente, tem muitas áreas que são dominadas pelo tráfico. O Morro do Alemão tem quantas comunidades, na verdade, ali? Olha... Não é uma só? Não, pelo menos, eu não vou conseguir enumerar todas aqui agora, mas com certeza mais de 6. Mais de 6 comunidades que... Cada comunidade tem um comando, exatamente, tem um complexo da Vila Cruzeiro. Sim. E tem um Alemão, e tem o Morro do Alemão. Eles se juntam, e ali são várias comunidades, várias repartições, várias partições de comunidades que se juntam numa só, num maciço, né? Na verdade, se a gente olhar o Complexo do Alemão, a gente vai ver que é um maciço. Sim. Ele é uma cordilheira, né? de comunidades. Mas cada comunidade tem um domínio... Cada comunidade tem um chefe. Tem um chefe. Mas existe aquele que comanda todo o complexo. E todos eles são subordinados ao Comando Vermelho? Todos eles são subordinados ao Comando Vermelho. O Comando Vermelho, a sede não é Rio de Janeiro? A sede é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro? O Comando Vermelho, ele nasce na década de 70, na Ilha Grande, no presídio de Ilha Grande, quando presos comuns, que ali cumpriam penas, recebeu a chegada de presos políticos. Presos políticos, em sua maioria, ou em sua totalidade, comunistas, né? Foi através dessa união de presos políticos com presos comuns, criminosos comuns, que nasceu a Falange Vermelha. E aí a gente entende por que vermelha. Por que vermelha? Foi do comunismo. Não é difícil. Não é difícil. E aí nasceu a Falange Vermelha. E aí aqueles presos políticos, eles começaram a ensinar aqueles presos comuns que estavam ali, que se eles se integrassem, formassem um grupo, eles conseguiriam mais êxito em suas atividades, em seus intentos. E foi o que eles fizeram, formaram ali a primeira facção, Falange Vermelha. É a facção mais antiga que nós temos. Tá? E aí hoje nós temos a Falange Vermelha, que é o Comando Vermelho, se transforma depois em Comando Vermelho, tomando parte de grande área do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, essa realidade é horrenda, é simplesmente terrível. Horrenda. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade realmente maravilhosa, bonita, com uma arquitetura natural lindíssima, né? Com lugares maravilhosos, com um povo bom de lidar, que o povo é bom, é um povo agradável, alegre, né? É uma cidade... Gostoso, um povo... que encanta. Acolhedor, né? É um povo acolhedor. E aqui se tornou o cérebro, digamos assim, talvez não, com certeza, da instituição criminal mais violenta, que perseverou e permaneceu e está aí instalada. Exatamente. E eu não vou citar nome de político, não nos convém, não adianta nada, mas
O fortalecimento desse sistema criminal no Rio de Janeiro veio a partir de um certo tipo de governador. Isso eu sei porque Sim. eu estava bem vivo. Sim. Eu tenho um pouco mais de idade do que você. Parece que não, o telespectador está achando que ele é mais jovem do que eu, mas não, é a impressão. Vocês podem perceber que o meu cabelo nem nasceu todo ainda, né? Um dia vai ser igual dele, certo? Mas eu já estava vivo, já tinha uma atuação um tanto quanto belicosa na vida, sim, em alguns momentos, mas um determinado cidadão fez uma grande aliança com os criminosos, especialmente da área do tráfico. E quando criminoso é qualquer coisa, qualquer tipo de delito que o cara cometa, sim, é um criminoso. Sim, é um criminoso. Mas o tráfico, ele é o pior de todos porque ele se sustenta na violência, sim, se sustenta na execução daqueles que não pagam e por aí fora. Então ele crassa a sociedade, ele faz uma desgraça da sociedade toda. E o estado do Rio de Janeiro todo, não é só a capital. Todas as cidades, até municípios pequenos, você vai ver lá, tem um polo, tem um núcleo, tem um ambiente lá. Exatamente. Que até a polícia, vou dizer a polícia, até policiais sabem, não mete o bedelho, não mete o nariz, porque se meter com os diesel no interior, né, vai dar ruim, né? É complicado. Então, o BOP no Rio de Janeiro, mesmo que tenha 500, que tenha 1.000, né? Não poderia, 1.000 seria um exército já, seria um exército. Mas com quanto eles tivessem, não resolveria o problema, a não ser com uma truculência ao nível daquilo que eles praticam. Só que a legislação não é favorável ao policial. Exatamente. Nunca foi, né? E piorou ultimamente. Então nós temos, o alemão está lá até hoje. Está lá até hoje. As comunidades estão aí. E a gente vê todo dia morrendo gente, mas pior do que aqueles que morrem envolvidos com o tráfico, e que são do tráfico, ou vítimas do tráfico como usuários, etc. Pior do que isso é que isso aí se multiplica com uma fragilidade e aqueles que com o tráfico se envolvem acreditam que não morrem, que não vão morrer, que coisa ruim só vai acontecer com o próximo. Sim, e o outro lado também muito pior, que é o caso da polícia, que é um profissional de segurança, que não está ali porque gosta do brinquedo, que ali não é uma brincadeira, que é vítima todos os dias. Exatamente. Então, essa situação não foi apenas uma vivência do seu momento. Você vê que hoje está pior ou melhor? Exatamente. Pastor, está muito pior. Muito pior. Muito pior. Eu costumo dizer que o problema de segurança pública, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, é um problema estrutural. É estrutural, não é um problema de... São Paulo é uma desgraça, Salvador exatamente, é uma desgraça. Vitória, que não Vitória, mas a grande Vitória é um desespero. Sim. Maranhão é um negócio triste. Recife, Fortaleza, o centro de Fortaleza é uma insegurança absoluta. Pastor, assim, o Brasil, ele tem um costume de sempre dar um jeitinho, né, para que a coisa aconteça. E esse jeitinho vem sendo dado há muitos anos, há muitas décadas. Por isso nós chegamos no que estamos hoje. Quando eu falo estrutural, porque a estrutura de segurança pública no Brasil, ela é muito ruim. Eu costumo falar isso, ela é muito falha, ela deixa muita brecha, né? Se nós pegarmos os países do primeiro mundo, nós temos o ciclo completo de polícia. O senhor que viaja muito, né? Estados Unidos, por exemplo, nós temos lá as polícias municipais, temos as estaduais e o FBI. É, FBI que é federal. E temos também os condados, que têm suas polícias. São policiais. Exatamente. São eleitos, mas são policiais. O senhor vê que lá existe o ciclo completo de polícia, ou seja, o policial que está na rua, o departamento de polícia, quando ele prende alguém, o próprio departamento dele é que vai investigar, vai instalar um inquérito, até que chegue na promotoria e vá a juízo ou não. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro nós temos a polícia militar, que faz a apreensão ou a prisão, aí leva para a Polícia Civil, que não participou daquilo ali. Vai fazer a autuação. Que vai fazer a autuação. Isso causa um transtorno imenso na nossa... Tem a custódia, como se diz, aquele momento que você vai perante o juiz. Aí ainda temos a audiência de custódia. A audiência de custódia ela foi criada para quê? Para soltar. Por uma política de desencarceramento. Agora eu pergunto ao senhor, agora eu vou entrevistar o senhor. Por favor. Vamos ver se eu acerto. O senhor acha que desencarcerar
vai resolver o problema? Vai resolver o problema dos bandidos. Exatamente. Então, Claro a gente começa a ver que seria muito interessante. Isso já foi falado, tá, pastor? Isso que eu estou falando com o senhor aqui. Não, isso não é novidade. É um assunto que já foi debatido, só que não se chega a conclusão nenhuma. Eu entendo que, para que a gente possa ter polícias melhores, que possam realmente dar à sociedade aquilo que ela precisa, que é um serviço de qualidade, era necessário ter esse ciclo completo de polícia, tá? Mas aí fica a briga, tem os lobbies dos delegados, tem o lobby dos coronéis de polícia, mas qual vai ser a minha posição? Mas qual vai ser a minha posição? Eu acho o seguinte, eu fui chamado uma vez num debate, eu falei assim, olha, nós temos que fazer o que for melhor para a sociedade, não o que for melhor aos nossos olhos, porque a gente trabalha para a sociedade, a gente trabalha para a população. Então, o que é melhor para a população? Que ela vá prestar um depoimento no batalhão, que ela vá... Não importa, ela tem que ir prestar o depoimento e ver o problema dela sendo resolvido. Esse é o grande problema hoje. Pois é. E de sempre, né, no nosso... Monteiro, você tem experiência disso, você vê como isso é estrutural, isso aí vem de cima para baixo, isso tem influência dos próprios criminosos com poder financeiro para gerenciar em cima os caminhos que lhes interessam, etc, etc. É claro que nós não podemos comparar cultura de país nenhum com nenhum outro por aí. Nem comparar, digamos, as nossas necessidades com a necessidade dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa. Mas vamos pegar um pouco, mais ou menos, a polícia dos Estados Unidos, que eu sei mais ou menos como ela é e já vi como é que ela funciona. Ela é tremendamente executiva. Ela é polícia, tá? Se você num ato qualquer mata algum cara... Viu um cara ameaçar puxar a arma, o outro pimba, matou o cara. Mas não está armado, para aí. Mas ele está se defendendo. Ele é um servidor público, está defendendo a sociedade, e para ele defender a sociedade, ele tem que se defender. Exatamente, tem que permanecer vivo. Tem que permanecer vivo, tá? Então não ameace, não faça nada que o policial nos Estados Unidos, de todos os estados, possa se sentir ameaçado, que ele vai matar você. Exatamente. Mas puxa, ele era inocente. Era, agora não é mais. Morreu por um tiro de policial. Ele atentou? Ele atentou. Mas eu não ia fazer nada. Mas o cara enfia a mão no bolso, pensou o quê? Uma banana? Exato. Aqui, o seu policial, aqui essa bananinha. Nos Estados Unidos não tem banana prata, só banana d'água, né? Uma bananinha d'água, o senhor quer se deliciar? Não vai. O cara vai meter bala, tá? Então lá funciona assim. O poder do xerife, ele é lei. Embora seja eleito, ele é lei ali. Sim. O policial, ele representa o Estado. Então, exatamente, para ele ser condenado numa situação, ele tem que ter cometido um crime bárbaro, escancarado, você ter demonstrado falta de caráter, porque na situação geral, morreu, danou-se e está acabado. Então, a polícia lá é respeitada por causa disso. E numa praia, o procurado estava deitado lá, um policial foi na direção dele, passou a mão por baixo, pegar a pistola. Olha, foi tiro, foi bala de tanto lado, o corpo do cara pulava na areia, porque é um impacto bonito, né? Aí o outro chegou, cumprimentou o outro, passou a cabeça no outro, mas o quê? O cara ia matar o policial. Ia matar, mas peraí, é aquela velha história que às vezes no meio de vocês eles falam assim, olha, no caso de uma mamãezinha chorar... Que chora dele primeiro. Chora dele primeiro. Exato. Eu estou aqui defendendo a sociedade. Exato, vai... O senhor tocou num assunto muito importante, pastor, se o senhor me permite. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Em Varginha, em 2021, houve um confronto da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar contra um grupo de criminosos que estavam homicidados num sítio. Sim, você lembra disso. Você lembra disso? Lembro. Do Novo Cangaço. Um grupo que vem atuando aí nas pequenas cidades do interior, realizando roubos a bancos e colocando pessoas como reféns. Morreram 26 marginais. 26 marginais morreram. Um vasto material apreendido como armamento, inclusive .50 e também explosivos. Bom, eu estive tomando conhecimento de que o delegado que estava responsável por esse inquérito, em seu parecer disse que as declarações de policiais foram todas ficções. Pastor, a gravidade disso, quando você fala para um policial, para um grupo de policiais, que a morte daqueles marginais que estavam ali... Ficção.
Foi uma ficção. E logo que você o responsável é aquele que produz a peça principal de um inquérito. Ele vai encaminhar aquilo para o Ministério Público. Aquilo ali que vai dar início ao processo. Ao processo. Então, assim, é muito perigoso isso. Eu fiz um vídeo até repudiando essa atitude, né? Eu não sei em base em que o delegado chegou a essa conclusão, mas... A gente fica pensando, de que lado ele está? Exatamente. Ele está a favor da sociedade ou a favor do criminoso? Mas hoje nós temos visto, e você tem uma prova disso, a sociedade toda parece que está toda combinada com os criminosos. Exatamente. Você encontra instituições de todos os tipos. Essa é a nossa percepção. Autoridades de todos os tipos e até credos religiosos defendendo os criminosos. E ninguém defendendo a vítima. Né? E a polícia. A vítima e a polícia. E a vítima é a polícia. Que a polícia muitas das vezes se torna vítima. Não, a polícia é vítima Exatamente. Sempre. Sim. Porque se você vai para uma incursão qualquer, você é o quê? Você está com marca de alvo no peito. Exatamente. Nas costas e na testa. Sim. Eu, então, seria perfeito, né? Olha, é só desenhar aqui o alvo aqui atrás. Olha, nós tivemos um episódio aí do comandante, foi o comandante do BOPE, Coronel Busnello, ao chegar em casa com a sua moto, foi abordado por 3 marginais, 2 numa moto e um em outra moto, e baleou ele, deu 2 tiros nele. Está internado, em estado grave. Então, quer dizer, até a própria polícia, ela está sendo vítima do ataque criminoso. Isso aí, agora só imagina a sociedade, a população. Isso não é vítima eventual, não. Ela não é uma vítima eventual, não. Ela é vítima de fato, permanente, o tempo todo. Mas essa sua história, que é uma história maravilhosa, eu gosto muito dessas coisas, porque eu tenho um sangue assim milico, né? Eu fui militar, etc. Isso esquenta um pouquinho, tem hora que eu vou pegar uma metralhadora e sair matando a metade dos criminosos, etc. Cara, estou brincando. Eu sou um homem pacifista, graças a Deus, mas conheço um pouco dessas coisas e acho que é uma vocação realmente muito séria, muito pesada. Mas essa sua história toda não ficou aí, nasceu um livro, não nasceu? Sim, inclusive eu trouxe aqui para presentear o senhor. Ah, esse livro aí é meu, né? Tá aqui, ó, esse aqui é o do senhor. Ah, que bom. A retomada do Complexo do Alemão. Retomada do Complexo do Alemão. No Brasil inteiro, onde este programa passar, fique sabendo que o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro é uma cidade turística. Se você quiser ir lá como turista, pode ir, não tem problema nenhum. Tem? Complexo Alemão? Ah! É tranquilo, seguro, né? Pô, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou nem falar. Pode falar. Pô, inclusive o presidente foi lá, né? Foi lá. E não avistou nenhum fuzil, nenhuma pistola. Não, nenhum fuzil se apresentou a ele. Não. Tava... É interessante. E vem turistas que querem ir lá. Aí eu fico assim perplexo com tudo isso, porque é a romantização do crime. Eu costumo dizer que isso é a romantização do crime. Glamorização do criminoso. Né? O senhor... Bom, não vou falar o nome para não prejudicar. Não, é provável. Vale a pena. Mas teve agora há pouco tempo que uma influencer, inclusive advogada, foi no Complexo da Maré, num baile funk, e lá colocou um cordão de quase 1 quilo de um dos traficantes. Né? E aí... Eu já vi esse cordão. Só viu esse cordão? Passa de 1 quilo. Aí. E aí o que acontece? Não peguei não, hein? Se eu tivesse pegado, eu teria corrido com ele. E aí o interessante disso tudo é que as nossas autoridades, cheias de não me toque para falar sobre o episódio. Aí eu fui no programa e falei, cara, fecha o olho e fala o seguinte, ó, isso aí é apologia ao crime. Chama para depor. Tá lá no artigo, apologia ao crime. Enaltecer o marginal. Simples assim. Simples assim. Então a gente precisa, pastor, eu acho que para a gente começar a tentar melhorar um pouquinho a segurança pública no Rio de Janeiro, é deixar de lado um pouquinho a hipocrisia. Não, mas hipocrisia, talvez tenha sido uma palavra, embora ela não seja propriamente da língua portuguesa, ela chegou aqui, é bem antiga, mas é a marca principal da linguagem convencional, né? Falar o que as pessoas precisam ouvir, que as pessoas querem ouvir, que gostariam de ouvir, que soam bem os seus ouvidos, seja favorável àqueles que estiverem ouvindo. A hipocrisia é, portanto, uma marca contínua e constante, né? Esse livro seu aqui é um livro que não... o André Monteiro, que é você, Rogério Grego e Eduardo Maia Bettini. Esses foram participantes da produção. Rogério Participaram Grego... também na história de vida de vocês?
Fora o livro? Sim, o Rogério Greco é um grande irmão em Cristo, né? Irmão em Cristo. O Rogério Greco é um grande amigo meu. Rogério Greco, ele foi procurador de Justiça de Minas Gerais, apesar de ser carioca, mas mora em Belo Horizonte, foi procurador de Justiça de Minas Gerais. Hoje ele é secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, né, que vem fazendo um trabalho assim excelente. Hoje é considerado um dos melhores secretários de Justiça e Segurança do Brasil. Eu ligo para ele num determinado momento, depois de tudo isso ter acontecido, eu falei: Rogério, cara, tem um projeto. Ele: o que é, Monteiro? Vamos escrever um livro sobre a retomada do Complexo do Alemão. E aí, pastor, eu fui, ele falou: Monteiro, tu pode vir para cá? Eu falei: vou. Fui para casa dele em Belo Horizonte. E aí de lá nós fizemos contato com o Bettini, que é um policial federal. Bettini, policial federal. E todos três, de alguma forma, participou desse episódio. Ninguém falou, porque ouviu falar, todos participaram de alguma forma. E aí, nós escrevemos esse livro aí, pastor, em 4 dias. É maravilhoso. Porque nós já tínhamos as histórias verídicas. Então, não é uma ficção. Exatamente, a gente não inventou nada para colocar no livro, entendeu? Então, foi todos os fatos que ocorreram nesse evento, nós colocamos no livro. Os bastidores daquela operação. Né? E esse livro aí está lá, ele foi para a 2ª edição, está esgotada também. Né? Caso queira comprar o livro, se alguém quiser ter o livro para ver, para ler, ele está à venda no Instituto Rogério Greco, né? Porque esse livro foi lançado pela editora Ímpetus, do nosso irmão William Douglas. Certo. Né? Mas ele chegou à 2ª edição, terminou, esgotou, mas sendo que o Instituto pediu para que fosse feita uma outra parte dessa edição para eles, né? E aí lá tem ainda alguns livros desses aí. Mas é uma procura... O Alemão fica no Rio de Janeiro, bairro de São Cristóvão, Não, né? O Alemão ele fica na Penha. Na Penha? Ele pega... Ali atrás não se confunde os bairros, não? Então, Penha, Olaria, Ramos, todos esses bairros, Iaúma, Penha, Olaria, Ramos, todos esses bairros são compreendidos ali pela área do Complexo do Alemão. Entendeu? Para você ver o tamanho do Complexo do Alemão. É uma cidade Nós estamos falando, pastor... Ali já elege deputado estadual, federal... nós estamos falando aí, sabe de quantos? Mais ou menos 170 a 200 mil habitantes. Olha só, é maior do que muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso é maior de capitais de muitos países. Sabia Exatamente. Disso? Maior de capitais de muitos países. E aí o senhor vê aproximadamente 200 milhões de habitantes vivendo sob uma lei paralela ao Estado. Absolutamente paralela. Ali tem justiça. Sim. Ali tem execução. E é rápido. É célere. É sério. Entendeu? É célere. E essa justiça praticada por eles ali minimiza um pouco o problema policial ali. Quando eles se matam, é bom, né? Quando eles se matam. O problema é quando eles matam pessoas inocentes. Porque eles desconfiaram. Por exemplo, nós estamos tendo hoje no Rio de Janeiro, que já vem de algum tempo, a guerra entre o Comando Vermelho e a milícia. Sim. Né? A gente está vendo que essa guerra está ficando cada dia mais acirrada e muitas pessoas sendo mortas nessa guerra. Eu tenho alguns amigos que moram em áreas que eram de milícia. Amigos não policiais, mas amigos da minha vida particular. E esses amigos têm me relatado que a cada espaço que o Comando Vermelho vai tomando da milícia, eles vão revistando, pedindo para ver celulares de moradores, para ver se tem algum contato de policial ou alguma foto com o policial. O senhor veja a que ponto nós chegamos, pastor. Não, a milícia e os bandidos, de certa forma, eles estão no meio... Se confundem. Se confundem. A verdade é essa. A milícia não é segurança para os moradores. Não é. Em alguns momentos, as pessoas pensavam que eram. No início, Agora, essas milícias tanto têm ex-policiais, sim, quanto tem bandidos também. Bandidos também. Tem traficantes que migraram para a milícia e hoje nós temos milicianos que migraram para o tráfico. Que eles se protegem mutuamente. Exatamente. O Rio de Janeiro realmente é um estado... Não, o Rio de Janeiro é um universo. Né? Agora, com experiência de segurança pública, que a sua experiência é singular, é fantástica, a gente conhece isso já de fora e tenho o privilégio de receber você aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, como sendo uma das
pessoas, digamos assim, uma das personalidades, personalité, há um banco famoso aqui no Brasil que tem o cliente personalité, né? Sou eu? Eu sou personalité. Eu sou personalité. São os melhores, para são os melhores. fins bancários, ou seja, posso comprar fiado desde que eu pague depois à vontade, né? A segurança pública no Brasil é coisa séria. Muito séria. Mas não só no Rio de Janeiro. São Paulo também é um horror. Sim, sim. Não. São Paulo está com um governo agora muito rígido, muito bem organizado, coerente, etc. uma pessoa muito Mas séria. só que o número de criminosos em qualquer estado supera em muito o poder público, ao Sim. poder público, né? Sim. E, lamentavelmente, tem ex-policiais militares que vão dar assistência e orientação, até treinamento de armas e tudo isso. Verdade. Vão dar. E aí os bandidos não são mais neófitos. Exatamente. Muitos deles são especialistas. Né? Ex-soldados que eram armeiros do Exército, estão trabalhando lá, fazendo manutenção e ensinando tudo. E né? muitos são atiradores também. Atiradores, né? né? São atiradores do tráfico. Não duvido que sejam elites, Sim. de elites até, Sim. né? Em toda essa sua luta, essa vida, o que mais lhe empolga dentro da sua experiência de vida? Pastor, eu gosto muito da minha área de segurança pública, né? Eu gosto muito de pesquisar sobre o porquê nós chegamos a esse estado, né? Tão violento, né? E quando eu falei para o senhor que o nosso problema da segurança pública é estrutural, porque assim, o que passa para a população é que o problema de segurança pública é polícia. Opa, colocou polícia, é verdade. Esquece que polícia é a primeira vítima. Inclusive a nossa imprensa fala muito isso. Não, que falta policiamento. Sim, eu entendo que falta policiamento e nós estamos com um número muito aquém do mínimo necessário. Para o senhor ter uma ideia, pastor, o mínimo necessário de policiais no estado do Rio de Janeiro seria em torno de 65, 67 mil. Nós temos 40. Tá? O número de policiais civis deveria ser em torno de 20 mil. Nós temos em torno de 8 mil. Então, para o senhor ter ideia do tamanho do problema que nós temos. E isso foi a incompetência e a falta de boa vontade dos nossos governantes. Certo. Para o senhor ter uma ideia, o último concurso da Polícia Militar, ele tem 14 anos. 14 anos. Foi feito um concurso agora que foi fraudado. Para o senhor ter uma ideia. Foi suspenso. Exatamente. Se a gente pegar a Constituição, lá o artigo 144, que fala sobre a segurança pública, né? Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Está lá no artigo 144 da Constituição. E isso é muito importante falar, porque, infelizmente, quando há um equívoco quando as pessoas acham que o Estado que está nesse artigo significa que o Estado, o ente federativo, o Estado. Onde não é. Não é. É a União. Exatamente. São todos os entes federativos. O município, o Estado e a União. Não é um termo administrativo. Exatamente. Isso é muito importante porque muitos prefeitos utilizam desse Estado ali, no artigo 144, para se eximir. Eximir da responsabilidade. Exatamente, pastor. E aí a gente começa a entender que a segurança pública ela começa na nossa casa, a gente mora no bairro. André, a boa segurança pública, a boa polícia, tem que ser feita inicialmente com a inteligência. Exatamente. Ela não precisa de um contingente, talvez não precisasse desse total estabelecido, desse percentual ideal, desde que fosse uma polícia inteligente. Sim. Como é o caso de Nova York, como é o caso da Flórida, como é o caso em tantos outros estados dos Estados Unidos, que a polícia é inteligente. Então, você está numa rua, você não vê nada. Acontece uma zebrinha, exatamente. Desce até de paraquedas, você não sabe nem como, não tinha avião, não passava avião ali. Eles estão estrategicamente colocados em todos os lugares. Claro, você vai encontrar os uniformizados, armados, etc. Mas esses policiais ostensivos, digamos assim, dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, não são, digamos assim, a espinha dorsal da polícia. Sim. A espinha dorsal da polícia está trabalhando 24 horas por dia. É por isso que eles prendem, é por isso que eles matam. Porque, na verdade, mas matar um coitadinho, o criminoso não é coitadinho. Não, claro que não. Coitadinho é a vítima. Se deixar ele ali, vai ceifar muitas vidas. Vai, ele vai. Então, ele não é um coitadinho. Eu não estou aqui defendendo nenhum genocídio, não estou fazendo nada, estou apenas dizendo a verdade.
Eu estou desarmado, estou na rua e levo um tiro. O que eu sou? Sou vítima. Sim. Né? O bandido, ele está ali para quê? Certo? Então a sociedade tem que agir primeiramente com inteligência. E aí tem que ser uma polícia diferenciada. Sim. E polícia diferenciada me custa caro. Custa caro. Certo? Muito Equipamentos caros, enfim. Toda Salários a infraestrutura, dignos. salários dignos, porque também lá eles morrem. Sim. Né? No mesmo dos países desenvolvidos, eles morrem, mas morrem muito menos do que aqui. E até lá morrem menos criminosos. Por quê? Porque o cerceamento aos criminosos é muito grande. Aqui não. Aqui parece que existe todo um conluio em benefício do crime e dos criminosos. Exatamente. Para o senhor ter uma ideia, sabe há quanto tempo que não se constrói no Rio de Janeiro um presídio, pastor? Não. Há mais ou menos 37 anos. 37 anos atrás foi construído o último presídio, que foi Bangu, o complexo de Bangu. E aí, como eles fazem para resolver o problema da superlotação nas unidades? A política de desencarceramento. Cara, não é assim que funcionam as coisas. Não é... Não, é a mesma coisa, meu irmão, e policial. Seria a mesma coisa que resolver o problema de saúde dando alta ao pessoal. Exatamente. Coisa, né? Por isso essa audiência de custódia. Então, assim... Dá alta, pronto, coloca na rua, tá curado. Exatamente, o ministro, e eu posso falar porque isso aqui está uma busca aberta, tá? Está no Google, está em qualquer lugar que procurar. O ministro Flávio Dino, ele dando a entrevista dele, falou que ele não concorda com a prisão de pessoas que cometeram furtos, cometeram pequenos roubos. Calma aí, cara. A pessoa que comete um furto hoje aqui, ela vai cometer um roubo mais violento amanhã e amanhã ela vai estar matando alguém. Não importa, porque o crime ele não é dimensionado por tamanho, nem exatamente, por valor. Exatamente. Ele é dimensionado por ser crime. E acabou. Crime. Ele cometeu um crime, ele tem que pagar por aquilo ali. Então é muito preocupante isso, pastor, porque a gente está vendo toda uma sociedade indo para um abismo, né? E guiado por cegos, ou seja, cegos guiando outros cegos. Todos cegos. A gente vê hoje, eu estava comentando sobre isso, não vou falar o nome, mas a gente viu aí, isso foi noticiado, deputada pega em escutas, conversando, dialogando com milicianos e fazendo favores para milicianos. Foi o que o senhor falou. Quando o crime começa a ter a proteção, a blindagem política, aí realmente... Pois é. Joga a toalha porque... André Monteiro, oficial de polícia da Polícia Militar do Rio de Janeiro, membro do BOPE, que teve uma história bonita, poderia ter morrido lá, Deus não deixou. Amém. O separou para a vida ministerial, para realizar uma grande obra. Tem uma história de vida bonita, de realizações, de riscos, foi baleado, foi ferido outras vezes, está aqui vivo, dando um testemunho, contando a respeito do que é a questão da segurança no nosso estado. Sim, aqui. Mas em todos os estados da Federação Brasileira tem problemas semelhantes. O seu livro, ele, Rogério Rego e Eduardo Maia Bettini. Olha só, retomada do Complexo do Alemão. Um abraço, Monteiro. Muito obrigado por ter vindo, participado aqui desse nosso papo gostoso. E entender, olha, um homem de Deus, servindo a Deus, servindo ao Estado, servindo ao povo brasileiro. E através da Agathos Play, dando uma notícia, uma informação, uma demonstração de como é a vida de um policial, que quantas vezes dá a vida por quem não valoriza a própria vida. Felicidade a todos!